Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício sobre associação em série de bombas centrífugas. Nós vamos resolver esse exercício que diz que a água deve ser bombeada a uma vazão de 40 metros cúbicos por hora com uma altura manométrica de 100 metros cúbicos, 100 metros de coluna de água. Nós vamos avaliar o uso de uma bomba simples e de um arranjo em série. Nós vamos obter a eficiência e verificar a diferença de potência consumida entre as alternativas. É importante ressaltar que esse exercício aqui ele vai focar fundamentalmente na associação e comparar com a aplicação de uma bomba simples. Então nós não vamos nos preocupar em fazer todos aqueles cálculos, mesmo porque tanto a vazão quanto a altura manométrica da bomba já estão estabelecidos. Então, se você tem dúvidas como obter essas informações, isso já foi descrito e explicado em vídeos anteriores. E aqui a gente vai focar a nossa atenção simplesmente em comparar a aplicação da associação em série. Vamos tomar como base então uma solução com uma bomba única. Eu já fiz uma pesquisa, então também não vou gastar tempo aqui com vocês. Essas curvas que eu vou apresentar, que eu estou utilizando aqui, estão no catálogo da Dancor. Você pode pesquisar aí na internet para dar uma pesquisada. E é bem interessante a gente, para aprender o conteúdo, dar uma pesquisada, estudar, comparar, verificar, ler aquelas informações dos catálogos, que a gente começa a associar aquelas informações mais acadêmicas e científicas ao mundo prático, ao mundo real da engenharia e da parte de instalações hidráulicas. Mas então aqui eu já selecionei essa bomba, é uma bomba que trabalha com motor de 2 polos, ou seja, uma rotação de 3.500 RPM para uma frequência de 60 Hz. Aqui a gente tem uma região de altura manométrica, então tem desde 30 até 130 metros de coluna d'água aproximadamente. Aqui a gente vai ter uma região que mostra a potência consumida e aqui a região que mostra o rendimento. Vejam que eu também nem trouxe o NPSH aqui, porque o nosso foco é fundamentalmente avaliar a associação. É claro que o NPSH é fundamental, é importantíssimo na especificação de um sistema, mas isso já foi abordado também em vídeos anteriores. Então, para que o vídeo não fique tão longo assim, eu vou excluir essa informação. Então, considerando a nossa necessidade, que são 40 metros cúbicos para 100 metros cúbicos por hora de vazão para uma altura manométrica de 100. Então, como já vimos lá na aula de especificação de bombas, a gente pega a curva, acha o ponto aqui de vazão, então aqui a resolução talvez seja um pouquinho mais para lá, mais para cá, porque 40 não está aqui na resolução exata da curva, mas isso não tem muita importância aqui para o propósito do exercício. A gente traça uma linha vertical até encontrar a linha horizontal de 100 metros de coluna d'água e o ponto de interseção é o ponto de operação. Como já vimos também, como nesse ponto aqui não passa nenhum rotor, a gente pega o primeiro rotor acima, então a gente vai adotar aqui o rotor número 4. Aqui é só uma descrição, uma designação do catálogo lá, e o rotor número 4, então, ele é provido com motor de 40 CV. Para nós verificarmos para esse ponto de operação aqui, nessa vazão e nessa altura manométrica, a gente tem aqui seguindo essa curva aqui, cruzando aqui com o rotor número 4, a gente consegue fazer a leitura aqui da potência consumida. E da mesma forma aqui na curva número 4, aqui está meio tumultuado, né? Então fica difícil a gente saber exatamente qual é, mas eu estou partindo para pressuposto que seja essa aqui, a curva de número 4, e aqui a gente faz a leitura da bomba. É claro que numa especificação de um projeto real, se a gente se deparar com uma situação dessa, a gente tem que consultar o fornecedor e pedir um esclarecimento, verificar qual curva que é, porque de fato aqui as curvas estão meio tumultuadas, fica difícil a gente saber exatamente qual curva é qual aqui. Basta a gente entrar em contato e o fornecedor vai esclarecer. Mas para o propósito aqui do exercício, vamos adotar que essa aqui de fato seja
a curva correta. Então, para essa bomba, essa solução, o que a gente tem aqui? Uma potência consumida de 37 CV, foi a leitura que eu fiz aqui, e um rendimento de 48%. Essa bomba, ela tem essas características aqui. O rotor número 4 é esse aqui, então ele é provido com... Para esse rotor a gente tem que usar um motor de 40 CV. A sucção da bomba é 12,5 polegadas e o recalque 2 polegadas. O diâmetro do rotor 234 milímetros. Agora a gente vai fazer a associação, uma solução com duas bombas iguais. Então as duas bombas são exatamente iguais. Então a gente vai fazer o estudo para uma bomba e depois simplesmente multiplicar. Se as duas bombas são iguais, eu vou considerar que cada uma vai contribuir com 50 metros de coluna d'água. Poderia ser uma com 30, outra com 70? Poderia, mas eu vou trabalhar com as duas iguais, buscando operar no maior ponto de eficiência aqui, porque senão, vejam que essa região aqui é um ponto de alta eficiência de todos os rotores. Se eu venho para essa região aqui, eu vou ter uma eficiência menor. Se eu venho para essa região aqui, uma eficiência menor também. Então é melhor trabalhar aqui na faixa dos 50 do que trabalhar 30 e 70, por exemplo, para esse caso. Então a vazão não muda, eu estou considerando aqui 40 metros cúbicos por hora e 50 metros de coluna d'água, como eu disse, porque cada bomba vai contribuir com a metade da carga. De novo, nesse ponto aqui nós não temos nenhuma curva, então a gente pega o primeiro rotor acima, que também é o rotor de número 4, que não tem nada a ver com o anterior, porque essa aqui é uma outra bomba, também com dois polos, 3.500 RPM, 60 Hz. E esse rotor aqui, vejam, esse motor, ele está com um motor aqui de 20 CV, só que nós vamos usar dois. Então, os motores são do mesmo, a potência total instalada é igual. O anterior era um motor de 40, aqui são dois motores de 20. Para fazer a leitura da potência consumida, a gente pega aqui o rotor número 4, é essa curva aqui, projeta no eixo da potência, e da eficiência a mesma coisa, 40 aqui e vem aqui. Vejam que esse ponto de operação 40 está um pouquinho distante do ponto de máxima eficiência. Então, o ideal é que nós trabalhássemos com uma outra bomba, a gente buscasse outras bombas no mercado com esse mesmo fornecedor ou com outros fornecedores, de modo que o ponto de operação esteja mais próximo de um ponto de mais alta eficiência do equipamento. Mas para efeito do exercício aqui, vamos seguir com essa bomba mesmo. E aqui a potência consumida, então, eu fiz uma leitura aqui de aproximadamente 16 CV, porque aqui é 10 e aqui é 20, então está um pouquinho acima do ponto central. Como são duas bombas, então 2 vezes 16, 32, e o rendimento é 50%, como as bombas são iguais, então vai ser 50% de qualquer forma, não precisamos nem fazer a conta. Essas bombas, elas têm, como eu disse já, cada bomba com motor de 20 CV, a sucção é de 3 polegadas, o recalque, o bocal de saída 2 polegadas e os rotores são de 172 milímetros, ou seja, são bombas menores do que a anterior.